tema dessa palavra é avivamento. O profeta Joel, o homem de Deus, escolhido do Senhor, ele faz uma grande declaração aqui. Uma promessa da efusão do Espírito Santo. Ele fala de algo que acontece quando é derramado o Espírito Santo de Deus sobre toda a carne, sobre todas aquelas pessoas que creem no nome do Senhor. Ele faz essa profecia dizendo, quando o Espírito Santo é derramado, começa a acontecer coisas sobrenaturais na vida das pessoas. Algumas pessoas começam a profetizar, outras pessoas começam a ter visões, outras pessoas começam a ter sonhos de Deus, coisas sobrenaturais que somente Deus pode fazer. E só pode fazer através do Espírito Santo. Por isso que o tema dessa noite é avivamento. E o que é avivamento? Avivamento é trazer vida ao que está morrendo. Avivamento é trazer vida ao que está morrendo. E o que o profeta está dizendo aqui sobre esse derramar do Espírito Santo é pôr vida em lugares que são desertos, ter vida em lugares que são sequíssimos, como os ossos secos, aonde teve a visão de Ezequiel. É trazer vida ao lugar, é manter aquele lugar com a chama acesa. Avivamento é necessário na minha vida e na sua vida. Porque quando não houver esse avivamento na minha vida, eu vou morrer. A minha vida espiritual vai morrer. Mas espiritualmente falando, existem muitas pessoas que necessitam desse choque. Porque estão morrendo espiritualmente. Estão distanciando daquilo que o Senhor deseja de nossas vidas. Interessante que sempre quando é necessário que haja o sobrenatural de Deus, para que haja avivamento, Deus sempre levanta pessoas. Eu vou citar algumas pessoas que talvez você já ouviu falar dela, como John Wesley. Ele teve que ser levantado no período de 1700, algum tempo atrás, porque a igreja estava morrendo. Então Deus levanta esse homem chamado John Wesley e traz avivamento para aquele povo naquela época. Ou seja, Deus sempre levanta homens e mulheres para trazer algo, um renovo, para que a igreja não morra. Porque a igreja de Cristo ela não pode morrer. Mas se não houver avivamento, a igreja morre. Pessoas que se dizem cristãs morrem espiritualmente falando. Deus levantou John Wesley, Deus levantou Charles Finney, é isso que fala. O tempo que a igreja precisava de alguém. Ou seja, Deus sempre levanta pessoas para que haja avivamento na sua igreja, no meio do seu povo. Deus levantou em 1906, há um tempinho atrás, William Joseph Simons. Um avivamento na rua Azusa. Muitos aqui já ouviram falar sobre esse movimento. Aonde nasceu verdadeiramente igrejas pentecostais, cheias de Deus, cheias de unção, crendo no poder do Espírito Santo. Ou seja, Deus levantando alguém para que haja avivamento. Diga comigo assim, a igreja de Cristo, ela não pode morrer. Eu não posso morrer espiritualmente. Algumas coisas nós já entendemos que não pode matar uma igreja. Por exemplo, demônio não pode matar a igreja. Nós expulsamos os demônios em nome de quem? De Jesus. Demônio, por mais forte que ele seja, o poder que ele possa ter, ele não tem a capacidade
de matar a igreja. Pastor, mas demônio? Não. Perseguições não têm poder, Cal, de matar a igreja. Porque se você for lembrar, principalmente na igreja primitiva, foi uma igreja mais do que perseguida. Mas quando mais perseguia a igreja, mais a igreja ela crescia. Quanto mais persegue-se a igreja, até mesmo nos dias de hoje, a igreja vai crescer. Porque a igreja ela não é movida por força humana. A igreja ela tem que ser movida pelo Espírito Santo de Deus. Como o profeta Joel diz, quando há a descida ou derramar do Espírito Santo, o sobrenatural de Deus acontece nas nossas vidas. Precisamos nos avivar no Senhor. Como eu disse, demônios não têm poder de matar uma igreja, perseguição não tem poder de matar uma igreja, mas tem uma coisa que mata a igreja: um coração distante de Deus. Quando o meu coração distancia de Deus, eu vou morrendo. Quando o meu coração se afasta da vontade de Deus, eu vou morrendo. Porque quando eu vou me afastando do Senhor, eu vou começar a fazer coisas que não agradam a Ele. Vamos lembrar de uma grande fogueira. Quando você está próximo à fogueira, você fica aquecido. Mas quando você vai distanciando da fogueira, você já não vai ficar tão aquecido como quando você está próximo. Você só vai distanciando. Chega um determinado ponto que você já não sente mais o calor da fogueira, de tão longe que você está da fogueira. Mas quando mais próximo da fogueira você está, mais aquecido você fica, mais quente você fica, mais aquecido você está. Mas quando mais eu me distancio, mais frio eu vou ficando. Demônios não fecham a igreja, perseguições não fecham a igreja, mas o coração distante do Senhor Deus acaba a igreja. Porque eu sou a igreja, e eu vou distanciando do Senhor, eu vou ficando fraco. Qualquer luta que vier, eu já estou desesperado. Qualquer problema que aconteça, eu já acho que eu já não consigo mais, porque o meu coração está distante de Deus. Não tenho mais aquela força, não tenho mais aquela unção, eu não tenho mais aquela energia, porque o meu coração está distante de Deus. E quando o meu coração fica distante de Deus, eu começo a fazer coisas erradas, eu começo a não orar como eu orava antes, eu não consigo mais ir à igreja, qualquer coisa me distrai, até mesmo dos cultos quando eu vou. Por exemplo, o celular hoje, qualquer momento, o celular, se eu tocar, você para tudo e começa a ver o que está acontecendo. E isso vai tornando o nosso coração distante de Deus, e vai nos enfraquecendo. Mas quando há um sinal de enfraquecimento, tem que ter avivamento. Eu tenho que entender que eu tenho que estar avivado pelo mover do Espírito Santo. Eu, como cristão, eu não posso morrer espiritualmente. Diga comigo assim: eu não posso morrer espiritualmente. Porque se eu morrer espiritualmente, eu viro marionete de Satanás. Eu viro ou me torno um brinquedo de Satanás, aonde ele me domina, aonde ele me direciona, aonde ele diz: não tem problema, pode fazer. Ele vai conduzindo a minha vida aqui na terra e também para a minha eternidade. Por isso que eu não posso morrer, eu tenho que ser avivado pelo mover do Espírito Santo.
A igreja do Senhor, ela não pode morrer, ela tem que ser avivada pelo Espírito Santo. O profeta diz: quando houver o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, o sobrenatural de Deus acontece, meu irmão. O sobrenatural de Deus tem que acontecer na minha vida. O sobrenatural de Deus tem que acontecer na igreja. Deus o tempo todo, Ele busca pessoas para que seja um canal de bênção nas gerações, nas cidades, nas famílias. Teófilo Otoni precisa de avivamento. E Deus quer usar você para avivar essa cidade, avivar este lugar onde nós moramos. E esse avivamento acontecendo aqui no estado de Minas, no Brasil, e as pessoas saberão que neste lugar há avivamento, ou seja, há mover de Deus em nossas vidas. Na Bíblia vai mostrando pessoas que Deus foi levantando para mudar a situação da nação, para mudar a situação do povo. Uma das pessoas que Deus teve que levantar foi Abraão. Abraão, conhecido como pai da fé. Ele vivia numa época, queridos irmãos, aonde a idolatria dominava. A sua própria família fazia imagens. Eles mesmos faziam as imagens. Eles mesmos, aquela família, conduzia outras pessoas a adorar outros deuses. A idolatria dominava, e quando a idolatria dominava, o mal dominava. Mas Deus levantou esse moço chamado Abraão para mudar não só a história daquele povo, como a história de todos nós. Através de Abraão foi conhecida a verdadeira fé. Através de um homem onde a idolatria dominava, onde as imagens eram feitas e as pessoas o adoravam, prostravam diante daqueles falsos deuses. E na medida que eles adoravam aqueles falsos deuses, mais aquele povo sofria, mais aquele povo gemia, mais aquele povo morria sem o próprio Deus agindo na vida deles. Mas Deus levantou aquele homem para fazer diferença. E Deus vai levantar você nessa noite, avivados pelo poder do Espírito Santo. Diga para o seu irmão: você não pode morrer espiritualmente. Quando eu morro espiritualmente, a minha família sofre. Quando o pai de uma casa morre espiritualmente, a família sofre. Quando os cristãos começam a morrer espiritualmente, eles começam a sofrer, e famílias ao seu redor começam a morrer e a sofrer também. Quando nós cristãos que moramos nessa cidade, se permitirmos essa morte espiritual, a nossa cidade sofre. Mas se houver nessa cidade homens e mulheres cheios de Deus, cheios de unção, movidos não por forças humanas, mas movidos pelo poder do Espírito Santo, a igreja não vai, a cidade não vai sofrer, porque a boa mão do Senhor vai estar sobre este lugar, sobre a nossa cidade. Mas não podemos morrer espiritualmente, temos que estar vivos. E como ser vivos nesse tempo? Buscar esse mover do Espírito Santo. Deus levantou um homem chamado Samuel, numa época em que o pecado dominava a nação. As pessoas abusavam dos altares, as pessoas abusavam daquilo que era sagrado, as pessoas não respeitavam mais aquilo que era de Deus e que não era. Mas Deus levanta Samuel, aleluia, para mudar aquele tempo. Eu sei que muitas pessoas que nós conhecemos não estão nem aí para Deus. Muitas das vezes até falam mal de nós porque vamos à igreja. Mas Deus vai levantar você para mudar a direção de muitas pessoas.
Nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo. Tem que haver em nós avivamento. Avivamento. E esse avivamento só é possível através do Espírito Santo de Deus. Quero falar uma outra situação que aconteceu no Velho Testamento. Quando os juízes apareceram durante 300 anos. Vários juízes apareceram, porque o povo de Deus começava a viver em crise, começava a esquecer de Deus. Aí Deus levantava um juiz para mudar a direção. Entre esses juízes tivemos Sansão, tivemos Débora. Vários juízes foram levantados porque o povo precisava de ser balançados com poder, precisava de mexer. Sabe, porque as pessoas estavam morrendo, já aceitando todo tipo de problema, aceitando deuses pagãos para dominá-los, mas precisava de Deus levantar homens e mulheres para mudar a direção. Eu quero dizer nessa noite que nós vivemos em um tempo, meus irmãos, que o pecado para muitas pessoas não faz diferença, coisas erradas não faz diferença. Ei, a Bíblia para muitos não faz diferença. Deus precisa de mim e de você nesse tempo, cheios dele, cheios da unção, para mudar a situação aonde estamos, aonde nós moramos. Como a gente diz sempre, Deus não vai mandar um anjo, vai mandar você. Mas você tem que estar vivo. E como está vivo? Através do Espírito Santo de Deus. Ele avivando a minha alma, avivando a minha vida, me enchendo com o seu poder. E como eu posso preparar para esse avivamento na minha vida? Primeira coisa, profetizar. Diga comigo assim, profetizar. Profetizar é falar não o que vê, mas sim o que você crê. Vou repetir, profetizar não é falar o que você vê, mas sim o que você crê. Quantos aqui creem em Deus? Quantos aqui creem em Jesus Cristo? Que Ele morreu numa cruz. Quantos aqui creem que Ele morreu numa cruz? Quantos aqui creem que Jesus, ao terceiro dia, Ele ressuscitou? Quantos aqui? Aleluia. Quantos creem no poder do Espírito Santo aí? Diga aleluia, eu creio no poder do Espírito Santo. Eu sei que algumas coisas, muitas das vezes em nossa volta, parece que está dando tudo errado. Mas profetiza que vai dar certo. Eu sei que talvez algumas famílias estão vivendo em crise nessa noite ou nesses dias. Profetiza que a sua família vai dar certo. Aleluia. Mas se eu não estou avivado, eu estou morrendo. E quando eu estou morrendo, eu não tenho força nem para orar e nem para declarar algo sobrenatural de Deus. Mas quando eu estou vivo, quando eu estou cheio do Espírito Santo, aleluia, quando eu falo, nem sou eu mesmo que falo, é o próprio Deus falando através de mim. Precisamos acordar. Precisamos entender que temos que buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo. Nessa noite você pode achar Deus, porque Ele nesse momento Ele está com as mãos estendidas em direção a este lugar. Mas Ele enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, para nos encher com o seu poder e com a tua autoridade. Temos que profetizar. Como Ezequiel, ele profetizou no vale de ossos secos. Como o próprio Senhor Jesus, diante dos enfermos, Ele profetizava a cura, Ele declarava a cura, Ele declarava saúde, e as pessoas eram curadas, as pessoas saíam daqueles lugares curadas, porque Ele profetizava, haverá multiplicação de pães e peixes, e havia multiplicação de pães e peixes. Ele dizia, levanta e anda, levantava os enfermos e eram curados. Ele via o enfermo, mas ele não olhava só aquilo que ele via ou acreditava naquilo que ele via. Ele acreditava naquilo que ele não via. Ele já acreditava no homem levantado, andando.
O cego chegava, ele espia o cego, mas ele já acreditava no cego enxergando. Você está entendendo? Quando você é cheio de Deus, quando você é movido pelo Espírito Santo, não é as circunstâncias que te dominam, mas a sua fé no Senhor. Tem que haver avivamento. Diga para o teu irmão que está do seu lado assim: tem que ter avivamento nas nossas vidas. Como eu preparo para o avivamento, eu começo a profetizar e começo também a sonhar. Sonhar é imaginar, é contemplar com a mente pela fé. Como José, ele sonhava de ser líder de um povo. E as pessoas, quando ouviram o seu sonho, falaram assim: você é ridículo. Você ser líder, você é ninguém. Mas o sonho dele era sonho de Deus. E o sonho de Deus não pode morrer. O sonho de Deus na sua vida não pode morrer. Creia que esses sonhos vão se tornar realidade. Ah, pastor, eu tenho um sonho de ser um pregador, esse sonho vai acontecer. Ah, eu tenho um sonho de ser um líder, esse sonho vai acontecer. Eu tenho um sonho que a minha família inteira esteja na presença do Senhor. Eu profetizo, esse sonho vai acontecer. A sua família inteira vai estar na presença do Senhor. Aleluia! Pode ser difícil hoje, mas a vitória virá. Sonhe! Esses sonhos serão realizados. Profetizar, sonhar e ter visão. Visão de Deus. Visão espiritual. Ver significa ter a visão espiritual que vem de Deus e contemplar as grandes realizações de Deus na nossa vida. Não podemos ter uma visão de que não vai acontecer. Eu falei pela manhã de um dos servos, de um dos profetas, Geazi. O filho da mulher, o filho da viúva tinha morrido. Muitas das vezes, quando eu não estou cheio do Espírito Santo, não sou avivado pelo Espírito Santo, na minha visão, as coisas não vão funcionar. Mas na visão de Deus já está acontecendo. Para você entender o que eu estou dizendo, na verdade Pedro estava preso, seria morto no dia seguinte. Mas uma menina, ela profetizou, ela orou para que houvesse a libertação de Pedro. Pedro sai da prisão e vai direto aonde essa menina está. Olha o que acontece. Pedro bate na porta. Ela orou, ela pediu, mas ela não estava acreditando. Porque Pedro bate na porta e ela pergunta: quem é? Você está conseguindo entender? Quando você começa a orar, acredita, porque o milagre vai acontecer. Mas quando eu estou morto espiritual, às vezes eu até mesmo oro e nada acontece, eu não vejo Deus agindo. Ei, meu irmão, creia no poder da oração, creia no mover do Espírito Santo. Oh, como Joel disse, quando ele derramar o Espírito Santo, o sobrenatural vai acontecer. Ei, meu irmão, quando você está avivado, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você orar, meu irmão, o mover vai acontecer, o céu vai descer aonde você estiver. Creia, confia. A menina pergunta quem é, e ele teve que falar: sou Pedro. Oh, é Pedro. Deus ouviu minha oração. Deus ouviu o meu pedido. Deus começa a agir, meu irmão. Quando há pessoas vivas. Há alguém vivo aqui nessa noite. Há alguém vivo espiritual aqui nessa noite. Se você está vivo aí, meu irmão, dá um glória a Deus aí. Louve ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Deus vai estar te levantando nessa noite. Como Deus levantou John Wesley. Talvez você possa achar: eu sou tão pequeno para isso. Quem era eles antes do mover do Senhor na vida deles? Não era nada. Mas
Deus nos levantou em suas gerações. Deus nessa noite vai levantar você para fazer diferença na cidade onde nós moramos. Que eu e você sejamos avivados pelo Espírito Santo. A palavra do versículo 32 diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu creio nisso. Mas para que essas pessoas possam invocar o nome do Senhor, eu e você temos que estar cheios do Espírito Santo para fazer conhecido o nome do Senhor na vida dessas pessoas. Deus quer fazer isso.